Olá, tudo bem? Meu nome é Gelson, seja bem-vindo em nosso canal. Estamos aqui para mais um estudo de mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Olá, tudo bem? Eu sou a Cláudia. Que possamos fazer um bom estudo. Em nosso canal, você vai encontrar o estudo de todas as obras básicas, lidas e comentadas. Nosso canal até agora é o único que faz isso, ler e comenta, para que você possa ter acesso e entendimento a essas obras tão importantes para a nossa evolução espiritual. Além das obras básicas, nós temos também Pensamento e Vida, o Novo Testamento, o Caminho, Verdade e Vida e outras palestras e outros estudos também direcionados para o entendimento da doutrina espírita e o evento da Coerem, que é a Confraternização Espírita da região nordeste de Belo Horizonte. Também, desde 2017, a gente vem gravando o evento, postando, para que a gente possa ter acesso às boas palestras e também as pessoas se informem da nossa interatividade das crianças e naqueles intervalos tão importantes para o diálogo, para o entrosamento entre os espíritos. Um bom estudo a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, que Jesus esteja sempre nos iluminando para essa caminhada evolutiva que nós devemos procurar fazer unidos ao ideal cristão. Deixe seu like, faça comentários, para que nosso canal possa crescer e nós possamos levar a doutrina espírita a todos. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com concurso de diversos médios, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Kardec recebia as mensagens de várias pessoas de várias regiões da França e até mesmo de outros países. Como ele era poliglota, ele traduzia e fazia seus devidos estudos e a classificação. E dentro dessa classificação que ele fez, foi montado as obras básicas. Já a Gênese foi praticamente a psicografia de Camille Flammarion. E é uma obra muito importante, muito bonita, que vale a pena ser estudada. No nosso site, kardecespiritismo.com.br, você olha, está lá obras básicas e vem a lista dos livros, onde você vai encontrar todos esses estudos lá com link para você acessar os vídeos. Parte terceira das leis morais. Capítulo 1. Da lei divina ou natural. Caracteres da lei natural. Origem e conhecimento da lei natural. O bem e o mal. Divisão da lei natural. Caracteres da lei natural. Questão 614. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então nós temos que entender a forma que nós lidamos com a natureza. Se nós começarmos a desrespeitar as leis naturais, a natureza vai fazer com que nós passemos pelas dificuldades necessárias ao nosso enquadramento a esta nova realidade. Então, temos que saber respeitar as leis naturais em todos os princípios. Antigamente, principalmente na década de 70, 80, começávamos a acreditar que o homem do ano 2000 se alimentaria apenas com alguns comprimidos. Chegou o ano 2000 e as pessoas se voltam totalmente para a natureza. E a partir dali começa a desenvolver a ideia de que tínhamos que nos alimentar da forma mais natural possível. As coisas mudam, os pensamentos mudam. E a gente tem então que se adequar a essa nova realidade, porque mostra-nos que a alimentação mais natural é o que é melhor para a nossa saúde. E é importante também nós percebermos que tudo que se afasta da lei do amor é contra as leis naturais. Porque o amor, ele vai estar vinculado a todos os sentimentos bons, respeito à natureza, respeito ao semelhante, e é muito importante a gente perceber tudo que se afasta
da vivência do amor, está contra as leis divinas. Questão 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Pergunta pequena, resposta pequena e bem justa. As leis de Deus não mudam. Mudam a nossa forma de interpretá-las, a nossa forma de entendê-las. E nós vamos também perceber na questão 1 do Livro dos Espíritos, a primeira questão, se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como perfeição que é, o que é perfeito não pode ser mudado. Questão 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda nas leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. E a partir do momento que nós vamos nos melhorando intelectualmente e moralmente, nós vamos entendendo melhor as leis divinas e sabendo como nos enquadrarmos nela e como respeitarmos essa lei maravilhosa que gerencia a nossa vida, que nos dá os aspectos necessários ao nosso processo de melhoria e de aperfeiçoamento. Precisamos, pois, trabalhar intimamente para nos fazermos melhores e, assim, criarmos um mecanismo de vida melhor em torno de nós e meios de vivermos melhor no mundo em que estamos. Nós temos que nos melhorar para que o mundo seja melhor e respeitar a natureza para que ela não se revolte contra nós. Isso é importante que a gente entenda. E se nós formos a observar a natureza, tudo se encadeia e tudo sobrevive de maneira perfeita. Quando se desrespeita e se lida com a natureza de maneira negativa, aí começa a vir as complicações. Então, o respeito à natureza é algo muito importante. E nós temos hoje em dia empresas e as pessoas também procuram se ligar para ver se a empresa tem princípios ali, regras que respeitam a natureza. Então, nós estamos começando a entrar num processo em que nós estamos também valorizando a natureza, estamos procurando respeitar a natureza e isso é muito importante. Questão 617. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Olha que interessante. A espiritualidade superior começa-nos a mostrar ângulos diferentes da vida. No livro Futuro Transcendente, que é de nossa autoria, ele é direcionado para fazer algumas reflexões sobre as nossas possíveis vivências na Terra, em outros planetas, se vamos continuar na Terra, vamos para um planeta melhor ou pior. Reflexões para que nós mesmos cheguemos à conclusão. E observem, se chegar um ET para conversar com a gente aqui na Terra, parar uma espaçonave perto da sua casa e quiser conversar com você, se eles têm tecnologia para viajar de um planeta para o outro, existem exceções, é claro, mas logicamente que ele vai ter conquistas tecnológicas, éticas e morais. E como você vai conversar com ele? Por outro lado, se você desencarna, as suas conquistas éticas e morais permitem você estar entre os espíritos bons, entre os espíritos superiores, ir para um planeta melhor, porque para que você possa ter, a oportunidade de ir para um planeta melhor, nem que seja para fazer um curso, você já tem que ter alguns pré-requisitos. Por exemplo, você quer fazer um vestibular, você tem que ter feito o 2º grau. Você quer fazer uma pós-graduação, você já tem que ter feito uma faculdade. Você quer fazer um mestrado, é bom que você já tenha
você tem que ter a faculdade, e é bom que você tenha tido uma pós-graduação naquela área, para você encadeando seus raciocínios, seus conhecimentos, ampliando. Aí você quer fazer um doutorado, um pós-doutorado, supõe-se que você vai seguindo a mesma linha de raciocínio, aperfeiçoando os seus conhecimentos. Da mesma forma, para irmos para um planeta melhor, nós temos que ter pré-requisitos técnicos, intelectuais e morais. Se você chega lá nesses planetas, aí você vai encontrar pessoas muito bonitas, que tipo de pensamento você vai ter? É comum aqui na Terra as pessoas olharem para uma pessoa muito bonita e terem pensamentos libidinosos. Não que todo mundo vai ter esse pensamento, mas é comum ter. E Jesus disse, aquele que olhar para uma pessoa com maus pensamentos para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Portanto, vamos entender que planetas superiores, até pelo pensamento, nós estaremos cometendo inflações. E dali poderemos ser rechaçados. Portanto, olha a resposta. As pessoas, no geral, se preocupam com as leis da matéria. Mas aquele que se é uma pessoa de bem, que está buscando a sua ascensão espiritual, estuda e pratica as da alma. E as da alma também estão incluídas as leis da matéria, bem como as leis morais. Não tem como você separar as duas. Olha que interessante. Então, Kardec ali está mostrando para nós também uma escala evolutiva, porque nem todo mundo vai poder estar no mesmo patamar, mas nós temos que nos esforçar para a gente conseguir aliar conhecimento com a prática do Evangelho. Isso é muito importante para a gente poder crescer. Para a gente seguir as leis divinas, a gente tem que procurar amar e se instruir. Então, é fundamental que nós busquemos amar e nos instruir, como está sendo colocado no início do Evangelho, pelo Espírito de Verdade. Letra A. Dado é ao homem aprofundar umas e outras? É, mas em uma única existência não lhe basta para isso. Acreditar que nós vamos atingir a perfeição em uma só encarnação é impossível. Ah, mas tem pessoas que chegam aqui, sim, eles chegam aqui já preparados para fazer a parte que lhe compete para ele ter uma ascensão maior. E tem muita gente que chega aqui preparado para fazer alguns aperfeiçoamentos importantes na sua estrutura ética e moral, para ter mais conquista espiritual, fala, a evolução não dá salto e entra na onda da maioria. A maioria não serve de referência. A referência, para nós, são aquelas minorias. Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa, pessoas que dedicaram a vida à causa e, principalmente, ao ser humano, ao semelhante. Por isso, nós temos, então, que procurar interiorizar valores moldados, tendo como espelho essas pessoas que vão também refletir a perfeição de Jesus, que é o objetivo de todos nós. Porque Jesus disse, sede perfeito como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Essa busca pelo esse aperfeiçoamento, de existência a existência, vai fazer com que a gente seja melhor. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que é preciso ser, a fim de se considerar perfeito. Embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. O que ele está nos mostrando é que em uma só encarnação nós não vamos aprender tudo o que precisamos aprender. Em uma só encarnação, nós teremos grande dificuldade de passarmos pelo processo de aprendizado amplo, completo, como se espera de um espírito. Termos por base entre o civilizado e o selvagem é uma distância muito curta para nós medirmos. Até porque o chamado selvagem não destrói a natureza. Ele só mata o que vai comer. Para quê? Que a fome desesperada de destruição. Em 1800, a maior parte das florestas naturais existiam plenamente. E o que o homem chamado civilizado fez? Invadiu,
tomou na marra aqueles terrenos, saiu destruindo tudo para uma coisa que ele não precisa. Nós temos que produzir carne, leite, e mais isso, mais aquilo. Mas olha quantos terrenos tem mal utilizado. Quantas propriedades estão subutilizadas. Não se aperfeiçoa a tecnologia, não se provoca, constrói um sistema de irrigação, não cria-se métodos de proteção das nascentes, simplesmente saem destruindo. E chama-se isso de civilização? Não. Tem algo errado nesses conceitos que nós precisamos mudar. Nós temos que saber olhar para a natureza e falar como eu posso preservar isso aqui para que meus filhos, meus netos, meus bisnetos possam desfrutar do que eu fizer aqui. Então temos que modificar o conceito de homem civilizado. Porque temos que saber preservar a natureza, até porque tudo que tem na natureza tem uma finalidade, tem uma utilidade para nós. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta às leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida e do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então nós temos as leis divididas, aquelas que estão relacionadas com o mundo físico e aquelas, e principalmente com a ciência, e a outra parte é o homem consigo mesmo. A relação nossa com o nosso próximo, a relação nossa com a nossa própria alma e com Deus, que são as leis chamadas morais. E a lei moral que incomoda algumas pessoas quando fala as leis morais relacionadas à religião, mas a religião existe exatamente para nos dar um norte, um novo patamar de entendimento para a nossa caminhada evolutiva. Questão 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Ou seja, as leis divinas são as mesmas. A interpretação das leis varia segundo o processo evolutivo das pessoas. Conforme explicamos anteriormente, a chamamos de selvagem quem está lá respeitando a natureza. E chamamos de civilizado pessoas que muitas das vezes destroem a natureza. É o conceito que nós temos nesse momento que precisa ser repensado. O que nós temos que aprender com os nossos chamados selvagens? O que nós temos que aprender com as religiões e com a ciência? Então, uma ciência de estudar a ciência aos olhos de uma ciência transcendente. Nós temos que buscar ver o mundo físico e ver o mundo espiritual. No nosso livro Qualidade Transcendente, nós fazemos uma grande abordagem sobre esses aspectos. As leis materiais, as leis divinas e as 13 empresas nas quais você trabalha. Sim, você trabalha para 10 empresas diferentes. Essa abordagem entre as 10 empresas para as quais você trabalha. Como nós temos que trabalhar para fazermos com que aquela empresa que eu estou servindo naquele momento seja melhor para meus filhos, para meus netos e para mim mesmo, porque eu vou reencarnar. À medida que eu encontro o entendimento da reencarnação, então eu começo a ter o entendimento que eu tenho que lutar por um mundo melhor, que eu tenho que edificar um mundo melhor. Senão, eu perco a minha oportunidade, eu perco as possibilidades de realizações superiores da minha alma. E nós temos que ter muito cuidado, porque nós sabemos que existe um processo de ação e reação, regendo todo o nosso planeta, regendo o universo. Se nós não buscamos respeitar as leis divinas, não respeitamos a natureza, nós futuramente reencarnamos dentro do processo do que causamos. Então, o respeito, o amor e as leis divinas estão aí para nos impulsionar, para crescer e sermos felizes, mas nós temos que respeitar e temos que aprender a seguir essas leis divinas.